1 a 14. De 1 a 14. O Verbo divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça, do seu Pai, cheio da graça e da verdade. Obrigado, Hamilton. Então, nesse trecho, né, que a gente conhece bastante da Sagrada Escritura, nos é revelado que o Verbo de Deus, que em outras traduções aparece como palavra, se fez carne. Esse verbo é o Logos, né? Como depois a gente chama, ele é gerado pelo Pai. Então, portanto, o Pai tem um filho, né? E aí a gente conhece que existe um Pai e existe um Filho. E que esse Filho, que é o Verbo, ele se encarnou, ele se tornou homem, se tornou humano. E a primeira pergunta que nos vem na cabeça é: por que o Verbo se fez carne? Por que o Filho de Deus se encarnou? É a primeira pergunta que a gente faz. E o Catecismo da Igreja, no número 456, responde aquilo que está no credo niceno, né? Por que o Verbo se fez carne? E aí o credo, né, o Concílio de Nicéia, responde: propter homines et propter nostram salutem, ou seja, para nós homens e para a nossa salvação. A palavra propter, em latim, que é traduzida por nós homens e para a nossa salvação, ela tem um significado mais profundo, que o propter ele quer dizer por causa. Então, quando nós professamos no credo niceno que o Verbo se encarnou por nós estamos querendo dizer que foi por causa de nós. Então, a encarnação de Jesus, a encarnação do Verbo, o fato de que o Verbo, o Filho de Deus, se tornou homem, acontece por causa de nós, por causa da nossa salvação. A gente vai aprofundar isso melhor daqui a pouco. O segundo ponto, a segunda causa da encarnação, é que nós precisávamos conhecer o amor de Deus. Jesus ele revela o amor de Deus para nós. No Antigo Testamento, Deus ele sempre se revela, alguns profetas falam desse amor de Deus. O profeta Isaías fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não se esquece de nós. O profeta Oséias vai dizer
que Deus nos atou com laços de amor. Então, no Antigo Testamento existem algumas passagens que falam desse amor de Deus. Então, o povo hebreu, ele, claro, sabia que Deus os amava. Mas faltava algo, faltava alguém, melhor dizendo, porque a gente não consegue amar uma ideia, a gente não consegue amar uma palavra, né? Como, por exemplo, Deus lá no Antigo Testamento, Deus colocou uma arca. Como é que a gente vai amar uma arca, um objeto? Então faltava algo. E esse alguém, melhor dizendo, é Jesus. Então Jesus, ele se encarna e ele nos revela o amor de Deus. A própria existência de Jesus, o próprio ser dele, já é uma prova de amor por nós. Então, como o próprio São João diz, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para salvar o mundo. Então, a existência de Cristo é uma prova de amor. Seus atos, as suas palavras, os seus gestos e, acima de tudo, a sua morte na cruz nos revela o amor de Deus. O terceiro ponto, número 459 do Catecismo, nos ensina que Jesus, o Verbo, se encarna para ser o nosso modelo de santidade. Então, é como se ao longo do Antigo Testamento, Deus fosse falando às pessoas o que elas precisavam fazer, né? Como, por exemplo, nos 10 Mandamentos. Só que as pessoas não conseguiam fazer. Então, Deus vem aqui e fala, eu vou fazer aqui, vocês vão me imitar, né? Como se a gente falasse para alguém fazer alguma coisa, a pessoa não faz direito, você vai lá e faz para a pessoa ver como é que se faz. Então, foi basicamente isso que Jesus fez. Ele é o nosso modelo de santidade por primeiro. Claro que os santos que a igreja canonizou também são para nós modelos, são pessoas imitáveis, mas essas pessoas, elas imitaram primeiro a Cristo, né? Mas que, claro, não deixam de ser para nós modelos que nós podemos imitar. E o número 460, e é nessa razão que a gente vai se aprofundar um pouco, o Catecismo nos ensina que o Verbo se encarnou para que nós pudéssemos participar da natureza divina. E essa participação na natureza divina, nós podemos dizer que, em última análise, ela é a salvação em si. Então, se a gente pudesse definir o que é a salvação, a gente vai falar mais para frente sobre isso melhor. Mas se a gente pudesse dizer assim, o que é a salvação? A salvação, ela consiste em muitos aspectos. A salvação consiste no céu, na nossa vida após a morte, na vida eterna no céu. A salvação, ela consiste na nossa justificação, ou seja, no perdão dos nossos pecados. A salvação, ela consiste na prática das virtudes, né, que também faz parte da justificação. Então, a vivência das virtudes. A salvação, ela consiste na obra da santificação, né, que é a imitação heróica de Cristo, a gente pode definir assim. A salvação, ela consiste nos sacramentos, enfim. Nós podemos definir a salvação de diversas formas, mas tudo isso converge para uma única coisa: a nossa participação na natureza divina. Então, tudo isso, os sacramentos, a justificação, o céu, tudo isso converge para a participação na natureza divina. E aqui a gente precisa entender e ter clareza do que isso significa, porque o mistério da encarnação e a definição do mistério da encarnação, ela está intimamente ligada ao mistério da nossa salvação. Por quê? Porque aquilo que Jesus faz na sua encarnação, aquilo que acontece na encarnação de Jesus, é aquilo que deve acontecer na nossa salvação. Vamos explicar o que isso quer dizer. Todos nós
lembramos daquela historinha do Jardim do Éden, em que a serpente diz para Eva que se ela comesse daquele fruto daquela árvore, eles seriam como deuses. Eva come, dá para Adão, eles pecam e são expulsos do paraíso. Essa expulsão do paraíso tem várias interpretações, mas uma das interpretações é que quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, é um símbolo, uma figura da separação entre Deus e o homem. Então, o pecado, por ser uma desobediência a Deus, separou o homem de Deus. Então, essa distância, ela se tornou intransponível. O homem não conseguiria, sozinho, voltar para Deus. Claro que Deus conseguiria voltar para o homem, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele é o Deus do impossível. Então, mesmo que essa separação existisse, Deus ele vem ao encontro do homem. Deus ele vem através dos profetas, através das alianças no Antigo Testamento, mas a lei mosaica, no final das contas, ela se tornou estéril. Ela se tornou um moralismo. Essa união de Deus com o homem se tornou simplesmente uma coisa moral, né? Para o judeu, ele é salvo porque ele é filho de Abraão. Então, é uma coisa genética. A salvação ela vem pelo DNA, a gente já falou isso aqui. Então, era uma coisa frágil. Era uma coisa assim... eu não sou filho de Abraão, eu não posso me unir a Deus. Eu tenho que cumprir os mandamentos, eu tenho que cumprir aqueles preceitos, enfim. Se torna um moralismo. E aí, essa união, esse retorno, né? Essa volta de Deus para o homem e do homem para Deus se tornou muito fraca, se tornou muito assim estéril. E surgiu então no Antigo Testamento promessas de um Salvador que viria, né? Lá, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, a gente lê que Deus derramará o Espírito Santo sobre nós e nos dará um coração de carne, nos dará um coração capaz de obedecer às leis. Depois, Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, nós lemos que a Virgem dará à luz um filho, ele será, mais para frente, né, Isaías vai dizer que ele será o Emanuel, Deus conosco. Então, a promessa de um Salvador, ela é feita no Antigo Testamento. E era uma promessa de que o povo seria capaz de cumprir a lei com seu coração. Mas mesmo assim, se a gente analisar, cumprir a lei, mesmo que seja com o coração, ainda é uma união moral. É uma união fraca com Deus. A separação ela continua existindo. Mesmo que a lei seja cumprida com o coração, com todas as forças, como está lá no Deuteronômio, mesmo que a lei seja cumprida assim, a separação ela ainda existe. Era necessário, então, que juntasse de novo aquilo que foi separado pelo pecado. Como o homem nunca conseguiria fazer isso, Deus, então, por sua misericórdia, ele se abaixa e ele cria uma ponte. O abismo continua, só que agora existe uma ponte. E essa ponte une o homem a Deus. E quem é essa ponte? Ela é uma coisa assim, mística, cósmica? Não. Essa ponte é Jesus. Jesus, ele é o sumo pontífice. Pontífice é aquele que faz ponte. Então, Jesus, ele é o pontífice e, ao mesmo tempo, ele é a ponte que une Deus ao homem. No livro do Gênesis, existe uma visão de Jacó em que ele via uma escada
que unia o céu e a terra, e anjos subiam e desciam por essa escada. No Evangelho de São João, a gente leu o capítulo 1 até o versículo 14. Lá no versículo 43, São João narra o encontro de Jesus com Natanael, e Jesus diz para Natanael, um verdadeiro israelita, Jesus diz que ele virá, que ele viria, que o Filho do Homem viria em sua glória, e que os anjos subiriam e desciam em torno dele, numa clara alusão, numa clara referência à escada de Jacó. Ou seja, Jesus é a escada que liga o céu e a terra. Ele é a ponte, ele é a escada que une aquilo que o pecado separou. Então, a humanidade, a natureza humana, ela se une à natureza divina mais uma vez, em Jesus. A gente vai entender o que isso significa. Deus não deixa de ser Deus, o homem, ele na sua natureza, ele não deixa de ser homem, só que agora ele pode se elevar a Deus pela graça de Cristo. E isso depois a gente pode dizer melhor, a gente vai explicar melhor quando a gente for falar do que é a graça, do que a graça faz na nossa vida. Mas Jesus, então, nele, na pessoa dele, a natureza humana se une à natureza divina. E o abismo que existia entre Deus e o homem, ele é superado. Existe agora uma ponte que une o homem a Deus, e essa ponte é Jesus. Até aqui todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? É um grupo, então fique à vontade para falar alguma coisa. Ô, Lucas, na hora que você falou daquela parte da serpente do paraíso, falou... O áudio está ruim. Estava bom antes, né? Aquela parte da serpente no paraíso, que o homem tinha no paraíso, naquela hora o áudio eu perdi uma parte. Se você puder repetir só um trechinho naquela sequência ali, aí depois eu entendi. Sim. No livro do Gênesis, né, capítulo 3, a gente tem o relato da expulsão de Adão e Eva do Éden. Depois que eles pecaram, depois que eles comeram do fruto, eles são expulsos do Éden. E essa expulsão tem várias interpretações, mas uma das interpretações que se dá a essa expulsão é de que essa saída deles do Éden, ela simboliza a separação que houve entre Deus e o homem. Então, surge, por causa do pecado, surge um abismo entre Deus e o homem, que estão agora separados. Certo? E agora, vamos agora ver o nascimento de Jesus, porque tem alguns fatos importantes. No Evangelho de São Mateus, capítulo 1, nós lemos que o nome de Jesus, então, ele é revelado a São José por um anjo em um sonho, né? Mateus 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. O nome Jesus, em hebraico Yeshua, quer dizer Deus salva. Então Jesus, ele já nasce com essa missão. O nome dele já diz o que ele veio fazer aqui. Ele veio
salvar. Ele é o Salvador. Quando ele nasce, os anjos cantam aos pastores que nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. Está lá em Lucas 2:11. Então, Jesus ele é aclamado como o Salvador, como o Cristo. A gente chama Jesus de Jesus Cristo. Jesus, Deus salva. Cristo foi um nome que ele recebe, é um nome que ele recebe, que quer dizer ungido, que quer dizer Messias. Em hebraico quer dizer Messias, em grego quer dizer ungido. Jesus ele é o sol da justiça, né? Quando Zacarias, o pai de São João Batista, ele canta lá o Benedictus, lá em Lucas 2, 69 a 78, ele disse que Jesus é o sol da justiça, que nos veio visitar e que trará a nossa salvação pela remissão dos nossos pecados. Então Jesus, ele é o Salvador. Agora, a salvação que Jesus traz, ela não é uma salvação terrena, né? Hoje mesmo, nas vésperas de hoje, a gente reza o Salmo 71, que é o que diz lá que um rei virá, e ele virá trazer aos pobres, tirar os pobres da opressão, nos seus dias a justiça florirá, tarerê, tarerê. Muita gente interpreta aquilo como algo terreno. Aquilo não é terreno, aquilo é espiritual. Porque a salvação que Jesus traz, ela é espiritual. Mas enfim, a gente vai falar isso depois. E a encarnação, ela é um acontecimento. Eu queria que alguém lesse aí Lucas 1, de 26 a 38. Alguém pega aí e lê. A encarnação, ela é um acontecimento histórico. Aconteceu de verdade. A encarnação, o mistério da encarnação, aconteceu numa casinha bem pequena, numa gruta, em Nazaré, lá na Palestina, há 2020 anos atrás. Alguém pode ler aí? Lucas 1, 26 a 38. Eu vou ler, Lucas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Encerrou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante salvação. Ele disse-lhe: Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo na sua sombra. O Santo que nascer em ti será chamado Filho de Deus. Sobre Isabel, 40, até ela recebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça por mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Nós lemos esse relato, né, que é muito conhecido do mistério da Anunciação, né? A Anunciação, ou seja, o anjo veio até Maria. O anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, a mãe de Jesus. E aqui nós temos, então, revelada a terceira pessoa da Trindade, né? O arcanjo Gabriel, a gente já sabia lá pelo Evangelho de São João, que o Pai tinha um filho que é o Verbo.
agora nós vemos a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele realiza o milagre da encarnação. Então, o que é o milagre da encarnação? É o fato de uma mulher virgem engravidar. Acabou. E ela dá à luz um filho, um bebê, como qualquer outro, mas que aquela criança, aquela pessoa que nasceu dela, é Deus. E por que a gente sabe que ele é Deus? A primeira comprovação de que ele é Deus é que ele é filho de uma mulher virgem. Como que uma mulher virgem que não teve relação sexual com um homem pode conceber uma criança? Isso só pode acontecer por milagre. Em nenhum outro lugar da história da Sagrada Escritura a gente tem notícia de que isso aconteceu. Eu brinco, né? Eu brinco sempre que Jesus é o único ser humano que nasceu por mitose. Porque você tinha um óvulo no ventre de Maria, esse óvulo se tornou um embrião. De onde que vieram os outros 23 cromossomos a gente não sabe. E aquele embrião se tornou um ser humano, Jesus nasceu. E o que acontece? É criado, então, uma coisa que não existia até então. Deus, no ventre de Maria, criou uma coisa chamada união hipostática. É um nome difícil, e a moto passou bem no momento que eu falei hipostática. É um nome difícil, mas que simplesmente significa a união de duas hipóstases. E a palavra hipóstase, em grego, quer dizer pessoa. A gente vai entender o que isso significa. Mas o que acontece? Essa união, ela não existiu e não existe nada no mundo igual. Mesmo a união mística dos membros da igreja está abaixo. A gente vai falar disso lá na frente. Mas a união hipostática, ela não existia antes e não existe na Terra outra coisa semelhante à união da natureza divina e da natureza humana que existe e que foi criada em Jesus Cristo. Vamos lá. Jesus é uma pessoa humana no sentido de que ele é um ser humano normal. Porém, quando nós olhamos para Jesus, para esclarecer melhor as coisas, a gente diz que Jesus é uma pessoa divina. É uma pessoa só. Essa pessoa é divina, porque essa pessoa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e, portanto, essa pessoa é Deus. Mas essa pessoa tem duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Para facilitar, a gente usa Maria. Maria sempre facilita as coisas para a gente. Pergunte a Maria quem... Eu falei o nome de Maria, a tela ficou brilhante, encheu de luz. Eu tomo isso como um sinal do céu. Amém, Maria, Jesus, Maria José, Deus seja louvado. Pergunte a Maria quem ela pariu. Pode falar parir, tá? Não é ofensa, não. Pergunte a Maria quem ela pariu. A resposta para a pergunta quem só pode ser uma pessoa.
Maria deu à luz uma pessoa. Quem ela deu à luz? Uma pessoa. Qual é o nome dessa pessoa? Jesus Cristo. Essa pessoa é divina, porque é uma pessoa só. Quem Maria pariu? Uma pessoa divina chamada Jesus Cristo. Ponto. O que Maria pariu? O que? Eu estou perguntando do que aquela pessoa é feita. O que ela deu à luz? O que ela pariu é uma pessoa com duas naturezas. Então, a pergunta quem, a resposta é uma pessoa. A pergunta o que, a resposta é duas naturezas. Então, Maria deu à luz a duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Perfeitamente unidas na pessoa a quem Maria pariu. Lucas, não entendi. Ótimo. Ninguém entende. Ninguém entende. Por que ninguém entende o que é isso? Porque não existe nada no mundo com o que a gente possa comparar. Não tem nada que a gente possa comparar a união hipostática. Ah, Lucas, mas tem a união do corpo e da alma. Não responde. Porque a união do corpo e da alma dá origem à natureza humana. Do que é feita a natureza humana? A natureza humana ela é composta de uma união do corpo e da alma. A natureza humana é um composto de corpo e alma. Tanto que quando morre, o corpo se separa da alma, mas aquele corpo é um corpo humano e aquela alma é uma alma humana. Jesus tinha um corpo humano e uma alma humana, e o corpo e a alma humana de Jesus estavam perfeitamente unidos à natureza divina, à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vamos imaginar uma coisa. Imaginar bem forçadamente. Imaginem a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Trindade. Deus lá na sua luz inacessível. Aí a segunda pessoa da Santíssima Trindade está aqui descendo. Descendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí cá embaixo está Maria, ouvindo do arcanjo Gabriel, o Espírito Santo virá sobre ti, tal, ppp. Aí Maria diz, eis aqui a escrava do Senhor. E a segunda pessoa descendo aqui. A segunda pessoa da Santíssima, o Filho descendo, a segunda pessoa descendo, o Verbo descendo. Aí Maria diz, eis aqui a escrava do Senhor. Aí nesse momento o Espírito Santo, que estava aqui já com Maria, cria o embrião. Pá! O embrião surge. Um corpo, e naquele embrião estava o corpo e a alma de um ser humano, filho de Maria. Aí naquele embrião, na hora que o embrião surge, que aquele embrião é criado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que estava descendo, pá, se une. 9 meses depois nasce Jesus Cristo. É uma historinha para que a gente consiga pelo menos entender como que aconteceu isso. Porque isso foi revelado. Foi assim que aconteceu. A gente não sabia disso, a gente não sabe como explicar. A gente só sabe que foi assim que aconteceu. Deu para pelo menos absorver essa informação, porque entender é uma pergunta muito difícil, é uma pergunta forçada. Mas se deu para pelo menos absorver que Jesus Cristo é um ser humano com alma e corpo, porque é ser humano, e ser humano quer dizer, implica em
ter corpo e alma. Mas nesse corpo e nessa alma, nessa natureza humana, está unida a natureza divina da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a união da natureza humana e da natureza divina estão em uma pessoa só. É uma pessoa só. E essa pessoa só, que é Jesus Cristo, é uma pessoa divina. Resumo da ópera: Jesus Cristo é Deus. Acabou. E Maria é mãe de Deus. Acabou.